Fala Trip, sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança e ajudo profissionais a decolarem suas carreiras em 90 dias e atingirem posições de 10 mil reais. Hoje eu vou te ensinar, se você se sente perdido na tua carreira, a ter direcionamento, a perceber a direção da sua carreira e direcionar a sua carreira. Vamos começar com os principais sintomas que as pessoas que se sentem perdidas na carreira acabam tendo. Elas acabam não conseguindo sentir satisfação e contentamento com aquilo que estão fazendo. É muito comum quando a gente começa a se sentir perdido na carreira que o que a gente faz começa a não fazer sentido e a gente não sabe como que a gente sai dessa situação. Então, o primeiro fator, o primeiro sintoma é a gente começar a olhar para um lado, para o outro e não sentir contentamento. Não sinto que o que eu estou fazendo realmente está sendo relevante para mim, ou para o negócio, ou eu estou gerando um impacto. É aquilo que a gente vai fazendo, mas a gente não consegue perceber de fato aquilo que a gente está gerando de resultado. O segundo ponto é que frequentemente a gente quer, na verdade, mudar, quer fazer alguma coisa de diferente, mas a gente não consegue entrar em movimento. Você sabe que não tá legal onde você tá, mas na hora de você dar o teu movimento, você acaba não conseguindo gerar esse movimento. É algo até que você nem sabe por onde ir, o que você vai fazer, mas você já tá se sentindo incomodado. É um incômodo que gera, mas esse movimento acaba não saindo. Outro ponto que faz com que a gente acaba tendo essa sensação de se sentir perdida é que a gente começa a duvidar das nossas capacidades. Às vezes a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro e falar, puxa, não sei se eu estou entregando, não sei se tudo aquilo que se eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Você começa a se questionar e questionar sua carreira e questionar sua vida profissional. Só que isso é interessante porque isso não se limita só ao contexto profissional. A gente não consegue, né, virar uma chavinha e ser uma pessoa no profissional e outra pessoa no pessoal. A gente acaba levando isso para a forma como a gente lida com as coisas, para a forma como a gente age. E isso é um pouco preocupante, né? Porque isso vai gerar uma abrangência na nossa vida como um todo. E aí a gente vai levando a vida deixando as coisas acontecerem, né? Então, vou deixar acontecer porque eu me sinto perdida, não sei o que eu faço, eu tenho todos esses sintomas, não consigo entrar em movimento e vou deixando a vida acontecer, vou deixando a vida levar, só que às vezes você olha pro tempo e fala, uau, quanto tempo já se passou? Já faz tempo que eu tô com esse incômodo, com essa vontade de fazer algo diferente e nada, não faço, não saio do lugar, tá incomodando, não sei como que eu vou dar esse próximo passo. E aí isso te gera aquela sensação de frustração mesmo, né? Porque você olha pro tempo passando, o tempo que passou, o que você poderia já ter feito, o que você já poderia ter aproveitado na tua carreira, o que você já poderia ter desenvolvido e você fica numa situação em que você olha e fala, e agora, né? É um momento bem complexo quando a gente tá nessa situação. E aqui a gente não tá falando de quando você já sabe, né, o que você não quer, né? Aquela coisa que a gente fala, nossa, isso daqui eu sei que eu não quero mais. Não, é aquela sensação de que quando você se sente totalmente perdido, né? Quando você realmente entende que tá incomodado, você nem sabe o que você quer, o que você não quer, como você faz, para onde que você vai, o que vai ser melhor de você fazer, tá duvidando já das suas capacidades. Então, é aquele misto de sensação de insegurança com se sentir meio perdido, né? Com precisar de fato de um olhar de clareza, de direcionamento, de olhar, eu costumo dizer, né, que é como se a gente estivesse falando, cara, eu preciso de uma luz, né? Eu preciso de uma luz realmente para poder começar a enxergar a minha carreira. Por isso que aqui a gente precisa começar a construir um direcionamento. E aí, quando a gente fala de direção da nossa carreira, e principalmente quando a gente está nesse contexto, assim, se sentir um pouco mais perdido, perdida, a gente vai tender a querer enxergar aquele resultado lá final. E é isso que eu quero te mostrar, para que você possa enxergar esses passos, né? Para que você possa enxergar esse caminho na frente. E a gente fala que como que funciona quando a gente está se sentindo perdido, né? A gente começa a reagir ao ambiente de uma forma em que a gente tem medo de tomar decisão, em que a gente tem dificuldade de pensar de forma mais assertiva, a gente fica muito num estado emocional. E esse estado emocional, por vezes, ele traz pra gente uma sensação até mesmo de insegurança sobre esses próximos passos. E aí vira um ciclo, vira uma bola de neve. Quanto mais você se sente perdido, mais você vai continuar se sentindo perdido se você não começar a enxergar esse próximo caminho, esses próximos metros, assim, colocar uma luz sobre algo que direcione para onde você pretende caminhar. E aí, quando você consegue direcionar a sua carreira, você começa a atingir um nível de maturidade
totalmente diferente do que você tinha antes, né? Uma carreira com direção é uma carreira que você vai conseguir estabelecer objetivos claros, mesmo que você tenha próximos passos devagarzinho que você vai montando, mas você vai ter objetivos claros, você vai ter uma direção adequada para que você possa caminhar esse caminho. E quando a gente para pensar no que seria essa direção, como que a gente consegue perceber que a sua carreira está sendo direcionada é quando você enxerga que intencionalmente os seus passos estão sendo dados para atingir um objetivo determinado que você tem, mesmo que ele seja pequeno. Então, por exemplo, se você está se sentindo totalmente perdido, um primeiro direcionamento talvez seja para você saber o que você quer. Então, seus próximos 20 metros vai ser em saber o que você quer. Por exemplo, isso é uma forma de direcionamento, é uma forma que a gente tem de direcionar a nossa carreira, de direcionar o nosso olhar para aquilo que a gente quer fazer. Grande oportunidade que talvez diferencie de tudo que você já tenha feito na tua carreira. E eu costumo dizer, gente, que o que a gente fez até aqui talvez ajudou a gente, mas o que vai levar a gente para um próximo nível, para um próximo sonho, para uma próxima realização, pode ser uma coisa totalmente diferente. E a gente vai precisar direcionar isso de uma forma diferente. Então, existe uma grande oportunidade de você conseguir caminhar, direcionar a tua carreira para que você seja muito mais assertivo, para que você tenha mais segurança. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, olhando agora, eu queria que você fizesse uma reflexão. Olhando agora para a tua carreira, né? Se eu te perguntasse assim, olha, quais são os caminhos viáveis, possíveis, que você tem hoje? E aí eu vou te pedir para não colocar resistência. Pense aí. Se eu te pedir para pensar, quais são os caminhos viáveis que você tem hoje para direcionar a sua carreira? Porque isso é importante a gente começar a entender como uma grande oportunidade. A gente vai ficar alerta. A gente vai começar a perceber. Olha só, vamos fazer aqui na prática. Se eu te pedir para você olhar agora para elementos que têm a sua volta de cor vermelha. Você vai parar para olhar e vai achar alguma coisa na cor vermelha, porque você tem um sensor aí que está ligado, porque eu direcionei a sua atenção. Isso também acontece com a nossa carreira. Se a gente define um objetivo, a grande oportunidade da gente ter a nossa carreira direcionada é exatamente a gente ter a capacidade de aproveitar e ficar sensível para as oportunidades que aparecem. Coisas que hoje talvez a gente nem perceba. Por quê? Porque a gente não está conseguindo ter conexão com qual que é a direção da carreira que você quer dar. Então, se liga muito nesse contexto, porque vai fazer diferença para você. Então, essa direção vai te ajudar exatamente a ter essa sensação de realização. Porque se você consegue olhar para esses próximos metros, você vai direcionar a tua carreira e você já vai ter uma sensação de realização. Não é bom quando a gente, de repente, tá com um objetivo e a gente consegue direcionar e realizar? E quando você para pensar nessa direção da carreira, e quando você atinge uma maturidade em que você consegue direcionar a sua carreira, você consegue enxergar caminhos muito mais claros, caminhos viáveis para você seguir um próximo passo, caminhos em que você vai tirar as resistências, tirar as barreiras ali desse caminho para conseguir seguir. Isso vai te trazer uma sensação de realização, isso vai te trazer uma sensação de execução, de conquista, coisa que a gente não tem quando a gente está se sentindo perdido, muito pelo contrário. Então isso vai te ajudar a ter exatamente essa sensação e continuar. Faz com que a gente continue seguindo, continue prosseguindo. E olha que incrível, né? Eu não sei se você já sentiu algum tipo de ansiedade dentro da tua carreira. Quando você tem uma direção, você se sente muito menos ansioso. Porque a ansiedade é aquela preocupação que a gente tem com o futuro. Mas se eu já sei que o meu futuro está direcionado... E eu gosto muito de dizer, gente, que às vezes a gente acredita que por a gente ter uma direção, nada vai mudar. Não, vai mudar. Mas se você tem uma direção, você consegue ter menos ansiedade. Você já consegue projetar realizações e colher frutos, colher conquistas ao longo delas. Então, para que você possa olhar, né, para sua carreira e direcionar ela, você vai precisar, de fato, ter essa construção de maturidade. Você vai começar a parar para pensar, né, e sair um pouquinho daquela figura da lamentação e vir para uma figura começar a assumir o protagonismo aí, né? Assumir a pilotagem da tua carreira e começar a pilotar isso, direcionar a tua carreira, começar a falar, puxa, o que eu quero, o que faz sentido para mim? Isso vai te trazer uma sensação de fato de realização e, consequentemente, reduzir muito a sua ansiedade relacionada à sua carreira, porque você vai enxergar uma rota, você vai enxergar um caminho, é como se fosse um GPS. Você está dirigindo um carro, por exemplo,
você tem um lugar que você precisa chegar e que você não sabe nada desse lugar. Puxa, você fica ansioso, você fica preocupado ali sobre como que você vai fazer agora. Não, se eu tenho um GPS, você tem que ir um caminho claro. Talvez você vai demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do GPS, dependendo do trânsito, coisas que não influenciam. Mas você tem um direcionamento. E é exatamente esse direcionamento que faz com que você fique mais tranquilo. E quanto que vale, né, você ficar tranquilo? Quanto que vale pra você ter uma segurança sobre os próximos passos da sua carreira? Tem uma analogia, gente, eu gosto muito de usar, não sei se vocês já viram, aquele trechinho, né, da Alice no País das Maravilhas, que o gato fala. Eu vou colocar aqui pra vocês. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro Oh, verso. não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar. Aonde quer ir? Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho tomar? Então, olha que incrível, né? Então, quando a gente olha pra esse trechinho, o que a gente vê? A gente vê a Alice falando, não sei, e aí, puxa, então se você não sabe, qualquer caminho serve. É de uma forma de desenho, mas será que isso não tá acontecendo com a sua carreira também? Pode ser que sim. E aí isso faz a gente se sentir perdido, porque a gente vai para vários caminhos, não chega em lugar nenhum. E com o direcionamento, você tem essa oportunidade de ter um lugar para você chegar. Mesmo que talvez não seja o lugar perfeito, mesmo que não seja o ideal, mas você chegou num lugar que você planejou, num lugar que está sendo estabelecido, e aí você vai corrigindo a rota, você vai melhorando, você vai entendendo o que faz mais sentido para você, e não existe a possibilidade de você fazer isso sem ser caminhando esse caminho. Por isso que é tão importante você direcionar a sua carreira, de ter direção, de ter uma forma para você caminhar. E ó, uma coisa que eu gosto muito de trazer de quando a gente direciona a nossa carreira, para mim o maior benefício que tem é quando a gente consegue, não é que eu não gosto, né, mas eu não acredito que a gente consiga equilibrar. Porque pra mim a vida vai ser desequilibrada mesmo em alguns pontos, mas eu acredito que a gente consegue balancear. O que é balancear, né? Igual quando você vai comer uma comida balanceada, uma dieta balanceada. Você não come exatamente a mesma quantidade de tudo. Não é sobre isso. É sobre você comer as quantidades adequadas. E assim também, quando a gente tem um direcionamento de carreira, a gente consegue administrar o nosso tempo da vida pessoal com a vida profissional adequadamente. Por quê? Porque a gente consegue estabelecer um balanço melhor para nossa vida. A gente vai entender o que faz sentido pra gente naquele momento, o que vai ter que exceder um pouquinho aqui no trabalho, o que vai poder perder um pouquinho aqui na vida pessoal, o que vai precisar ganhar um pouquinho aqui na vida pessoal, o que vai perder um pouquinho aqui no trabalho. Esse balanço que você vai administrar. E para mim não tem algo que faça mais sentido de que um direcionamento alinhado com a nossa forma de ser, alinhado com a nossa vida pessoal. Porque, gente, a gente não é... Eu não sou uma coisa, por exemplo, na minha vida pessoal e outra coisa na minha vida profissional. Você trazer direcionamento vai te ajudar exatamente nesse fator. A construção desse balanço entre a sua vida pessoal e profissional, que eu acredito que vai ser um dos maiores benefícios de você conseguir projetar, direcionar a sua carreira. Como você consegue fazer planos, como que você consegue sonhar, como que você consegue estabelecer limites, entendendo o que é importante para você, o que é importante para sua família, de repente, para sua rotina, né? Você consegue trazer isso de uma forma muito mais alinhada do que se você não vai deixando a vida levar, né? E as coisas vão acontecendo e você, quando vê, tá vivendo numa realidade que você nem sabe como que você foi parar lá. Às vezes ela é até boa financeiramente, mas quando você olha pro todo, não encaixa. Quando você olha a longo prazo, não faz sentido. Então, é crucial que o teu direcionamento ele também consiga servir a você, a tua família, as tuas rotinas, né, o que você entende que faz sentido para tua vida pessoal, trazendo esse benefício que talvez você não consiga se você não tiver de fato essa direção, né? Esse deixar a vida levar, ele é bom até um certo ponto, né? De você ter liberdade, de você ter um caminho para escolher. Eu acho que isso é excelente. Mas se a gente vive assim por muito tempo, acaba que isso traz um revés para nossa vida pessoal também, né? Então é tão importante a gente direcionar, gente, porque a gente consegue administrar a nossa vida pessoal, desconstruir muita coisa e construir de fato o que a gente quer para nossa vida profissional, para que isso possa casar, para a gente fazer essa balança de uma forma muito adequada. O momento é ideal para você começar a pensar, puxa, onde que agora então eu preciso direcionar a minha carreira? Qual que é o momento que eu percebo, então, Thaís,
que eu preciso direcionar. Será que está na hora de começar a fazer? Eu falo que é um momento da inquietude, é o momento ideal. Por quê? Porque você não está se sentindo perdido ainda, você não tá numa realidade que, puxa, ó, já tentei de tudo, nada aconteceu, ou eu já me perdi em mim mesmo, não. É um momento em que você tem energia para se movimentar, que você tem energia para se mover, é um momento em que você se sente, já tá inconformado, já tá se sentindo um pouco transbordando, é um pouquinho de cada coisa, mas ainda não chegou num limite em que as suas decisões, elas vão ser totalmente emocionais. Por isso que esse momento, esse timing da inquietude, é um momento que é para você olhar para começar a redirecionar a sua carreira, a fazer um olhar diferente para sua carreira, porque é ali que você vai encontrar tanto a energia necessária para você dar os seus próximos passos, mas também o inconformismo de não querer estar onde você está, ou na situação que você está, ou com o salário que você está inquieto, você está ali que não está fazendo sentido a realidade que você vive hoje. E o importante é que esse momento da inquietude, ele não é um momento de urgência. A gente não é adequado a gente esperar um momento de urgência para a gente fazer movimentos na nossa carreira. A gente precisa exatamente esse point, porque se a gente deixar virar urgente, a gente acaba tendo uma sensação de pressa, uma sensação de emergência, de algo que precisa acontecer no estalar de dedos. A gente começa a aceitar o que vem, a gente começa a fazer coisas que talvez, se a gente tivesse já direcionado no timing adequado, a gente não precisaria viver. E às vezes é o que você está vivendo hoje, às vezes essa sensação de se sentir perdido, de não se sentir direcionado, é exatamente porque talvez você não tenha percebido o sintoma lá. Só que a notícia boa que eu tenho para te dar é que, assim, se você agora conseguir corrigir a tua rota, para frente, os próximos momentos de inquietude, porque eles vão acontecer, se a gente tem uma certeza, é que a gente vai viver momentos de inquietude. Os próximos momentos de inquietude, eles vão te ajudar, eles vão te impulsionar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que é a Bia. A Bia, ela estava numa empresa em que ela começou a receber alguns feedbacks que começaram a fazer com que ela se sentisse mal. E aí, ela vinha numa carreira super crescente dentro da empresa, recebeu um feedback que ela falou, puxa, não tem nada a ver. Não entendi porque eu recebi esse feedback, não conectou. Sabe quando você recebe um feedback que não está muito alinhado com o que você imagina, ou até mesmo com feedbacks anteriores? E aí, beleza, ok. Daí ela começou a se moldar a partir desse feedback que ela recebeu. Isso foi acontecendo uma vez, duas, e ela ficou um ano assim. Ela tinha ciclos quadrimestrais de feedback. E nesse caso, o que acabava acontecendo? Ela começou a se moldar tanto a partir dos feedbacks que ela começou a receber, que no final ela já tinha se perdido totalmente nela, nos objetivos dela, do que ela queria. E quando eu falo feedback, gente, às vezes, eu tô dando um exemplo da Bia aqui, era um feedback formal, mas existem feedbacks que você recebe no seu dia a dia, e aí você vai começando a se sentir perdido, você vai começando a falar, cara, será que é isso que eu quero? Eu não quero mais ouvir essa ladainha, não faz mais sentido pra mim isso daqui, ou até mesmo do tipo, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero me estabelecer de uma outra forma. E aí, é importante que a gente comece a perceber que, puxa, será essa é a hora da gente direcionar? Não na hora que a Bia direcionou, porque ela já estava num momento super perdido, ela estava se sentindo perdida. Ela estava atendendo tantas expectativas daquilo que estava sendo dito nos feedbacks, melhorando em algumas coisas, mudando ela em outras, que chegou numa hora que ela assim, puxa, eu não aguento mais. Porque é isso que acontece. Quando a gente está se sentindo perdido, chega uma hora do estopim. E às vezes isso leva um custo emocional, inclusive, leva um custo de saúde, enfim. Não vou entrar com profundidade nisso, mas é importante que a gente entenda que o timing é adequado. Mas o que aconteceu com ela? Ela conseguiu parar, falou, não, parei, pediu a conta, ela não queria mais trabalhar naquele ambiente, porque assim, chegou realmente num timing que não fazia sentido para ela. E hoje ela tá trabalhando, né? Ela tá já direcionando a carreira dela para algo que faz muito mais sentido. Por quê? Porque ela entendeu, ela conduziu a carreira dela para algo que fizesse sentido. E claro, né? Ela trouxe essa lição aprendida, ela entendeu o que faria sentido para ela continuar conduzindo para a carreira dela e o que não. E aí vem o contexto, né, gente, das lições aprendidas de feedbacks que a gente recebe, de ambientes em que a gente vive, porque a gente vai tentando se moldar aquele ambiente e isso vai fazendo com que a nossa carreira fique ainda mais perdida. Porque pior do que a gente nem saber o que a gente vai fazer é a gente estar sendo direcionado por pessoas que não fazem a mínima ideia do que a gente quer. E a gente não consegue filtrar, e a gente não tem essa força para filtrar, porque a gente já está no limite da nossa carreira que não direciona. Então, é muito importante que você consiga administrar isso. E, gente, não esperem chegar nesse estopim, né? É claro, sempre tem saída. É importante a gente entender isso. Mas será que essa saída ela precisa ser tão
frustrante, ou ela precisa ser tão estressante, ou ela precisa gerar um impacto tão grande, você pode evitar. E aí essa escolha vai ser sempre sua, se você conseguir agir no momento adequado. E a importância, né, de você fazer como, por exemplo, a Bia fez aqui, de direcionar a sua carreira, é a capacidade que você vai ter de criar. É algo que a gente acha que está muito distante da nossa realidade, às vezes, porque a gente está acostumado a ser tão... puxa, é isso, é esse molde que eu tenho aqui para me colocar. E quando a gente direciona, é a capacidade que a gente tem de criar, de sonhar, de direcionar a nossa carreira para os nossos sonhos. E não ficar dentro de moldes que, às vezes, é essa vaga, é essa posição, é isso que eu tenho para você. Quando você direciona, quando você faz um direcionamento adequado da sua carreira, você consegue... sabe, começar a planejar coisas maiores, coisas mais bacanas, coisas que fazem mais sentido pra você. Porque nesse momento, é tão engraçado, né? Que às vezes a gente nem planeja, nem direciona com medo da gente não alcançar. Mas é exatamente essa produção, essa criação, esse planejamento do futuro, daquilo que faz sentido pra você, que é o que vai fazer com que você fique atento, seus sinaizinhos comecem a ficar ligados, né? A nossa relação cognitiva começa a ficar mais atenta para aquilo que a gente está vivendo, para os ambientes em que a gente está passando. E quando você faz isso, você começa a não permitir que os ambientes externos interfiram de uma forma tão significativa na sua carreira. Quando eu falo ambiente externo, gente, é teu chefe, até amigos de trabalho, até pessoas com as quais você convive, podem ser uma grande interferência e fazer você se sentir ainda mais perdido. Então, por isso que é importante, quando você direciona, as pessoas que estão em volta de você, elas não sabem, elas não conhecem. Então, você consegue se blindar, você consegue fazer um entendimento, um direcionamento muito mais adequado para o que faz sentido para você. Um ponto que eu gosto muito de dizer é que o direcionamento da nossa carreira traz, que é uma segurança. Pode ser financeira, pode ser uma segurança em relação à empregabilidade, mas ela te traz uma segurança maior do que quando você não tem nada, quando você não direciona de uma forma nenhuma, né? É essa segurança que a gente tem, né, de começar a construir, e eu digo segurança e não estabilidade, porque pode ficar não estável, mas você é seguro de que você consegue dar um passo, porque você está direcionado. Pode não ser no lugar onde você está, porque mudaram, tomaram-se decisões diferentes, mas você tem segurança de que a tua carreira está sendo direcionada. Os planos podem mudar, fatores externos podem influenciar, mas eles não podem dominar e direcionar. Então, quem direciona vai ser sempre você, sempre a partir daquilo que faz sentido para você, daquilo que é os seus sonhos, daquilo que você gosta de traduzir mesmo, né, em relação a como que você quer impactar com o teu trabalho, com a tua forma de liderar, com a tua forma de executar, com o teu jeitinho ali de fazer as coisas. Então, trazer essa característica é muito importante porque você começa de fato a fazer a coisa certa, se blindar daquilo que não faz sentido pra você e começar a ter segurança. Coisa que, assim, gente, é o que eu falo com pessoas, assim, o que eu mais ouço é que pessoas precisam, querem se sentir seguras com a sua profissão. Quando eu falo segura, é realmente ter esse direcionamento, é saber que vão continuar crescendo, mesmo que aconteçam coisas que estão fora do seu controle. Mas aí você pode pensar, Thaís, eu tô tão perdida que eu não tenho nem forças para começar. E é por isso que eu te digo que, lembra que eu comentei de você olhar lá, ou colocar uma luz, se olhar os próximos metros e não o quilômetro inteiro, não tão para frente, é isso que você vai precisar fazer. Por quê? Porque isso vai te dar uma força motriz mesmo de você direcionar, começar a girar a tua carreira para que você possa se sentir mais realizado, para que você possa trazer mais motivação, porque quando a gente realiza, mesmo que pequeno, a gente já se motiva. Se você fizer isso com sucessivas vezes, você vai trazer essa força, mesmo que aos poucos, mas você precisa se movimentar. Se não fizer nada, a tendência é permanecer do jeito que tá ou até piorar. Dificilmente, se você não faz nada numa situação que você se sente perdido, você vai melhorar. Então, por isso que é importante, e para você conseguir sair dessa situação, trazer um pouco mais de realizações, pequenos passos. Gente, eu falo muito isso, né? Não duvide da força dos pequenos passos. E o outro ponto é, meu Deus, eu sei fazer muita coisa, eu quero fazer muita coisa, eu faço tudo. E aí você acaba perdendo e tem medo de perder a oportunidade. Não, mas se eu direcionar minha carreira para cá, e como que eu... Isso acontece com muita frequência, né? Tem vários clientes que me falam isso. Thaís, às vezes eu direciono minha carreira para cá, mas eu tenho medo de perder aquela oportunidade. E o que acontece? Quando a gente quer abranger muita coisa, quando a gente quer abraçar muitos mundos, a gente acaba realmente ficando perdido.
porque isso a gente consegue manter por um tempo, mas com consistência a gente não consegue, pessoal. A gente não consegue estabelecer uma forma da gente fazer as coisas em que a gente vai abraçar o mundo inteiro. Então, é um ponto que você vai precisar escolher, fazer uma escolha, mesmo que seja pontualmente, até para que você saia dessa sensação de se sentir perdido. Puxa, estabeleci, comecei a conquistar, comecei a ter uma constância em algo que faça sentido para mim, que esteja direcionado na minha carreira, seja no próximo passo. Ai, Thaís, eu quero mudar. Esse primeiro foco para mim, eu só quero mudar de emprego. Beleza, vai lá. Mas aí você aproveita uma oportunidade que alguém te chamou para fazer um projeto, que não sei o quê, e aí começa a trazer um monte de distração para o direcionamento da sua carreira. Aí sim, aí você vai continuar se sentindo perdido. Então, por isso que é importante você trazer um ponto único e específico para você poder escolher. E um dos maiores erros, de verdade, gente, que eu vejo que acontece com as pessoas que estão se sentindo perdidas é que elas esperam uma resposta cair do céu. É que elas querem que algo aconteça de uma forma extraordinária na vida delas para que alguma coisa mude. E isso é muito comum acontecer. A gente ficar esperando uma resposta cair do céu, a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Ah, não, deixa eu esperar aqui que talvez o meu gestor ele tem um plano para mim. Ah, não, calma aí que daqui a pouco vou esperar uma empresa me chamar. E cadê a tua autoridade na tua própria carreira? Cadê a tua responsabilidade sobre aquilo que você deseja construir? Isso é o maior erro, porque aí a gente fica sempre nessa espera, e essa espera, ela causa na gente, esse período de espera, causa na gente sentimentos que não são legais, pensamentos que talvez não vão fazer sentido. E que sentimentos e pensamentos são esses de que, poxa, tá demorando. E aí você, mas tá demorando, mas eu também não tô me movimentando. Dificilmente a gente consegue fazer esse tipo de pensamento. A gente sempre pensa, mas tá difícil. Mas é difícil aparecer alguma coisa. E a gente acaba terceirizando, né, essa responsabilidade de alguém direcionar a nossa carreira. Então, o ponto aqui não vamos esperar algo cair do céu. Se você está se sentindo perdido, é o momento de você começar a tomar a direção da tua carreira. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você precisa perceber o ciclo exato na sua carreira. Se você já tá naquele ciclo, assim, de se sentindo super mal, já tá chateado demais, já tá num estado de apatia. Quando eu falo apatia, que assim, tá tudo bem. Não sei se já aconteceu, no final, fui pra uma reunião, tá tudo bem. Não fui, também tá tudo bem. Consegui entregar, é um estado assim que você já não tá ligando pra nada, é o estado mais perigoso, né? Porque daí é assim também como a gente se vê. A nossa carreira é um reflexo muito grande daquilo que a gente faz. Então, o que a gente precisa começar a fazer? Entender que o ciclo adequado é o ciclo de inquietude, tá? E já passei desse ciclo de inquietude, já tô num ciclo diferente. Então, você vai precisar mudar mais rápido, você vai precisar agir com mais velocidade. Por quê? Quanto mais velocidade você tem, mais realização você vai ter. Essas realizações vão te retroalimentar com resultados significativos, seja por conta de uma mudança, seja por conta de uma definição de fato do que você quer fazer, seja por conta de uma estratégia, de um planejamento que você já tem montado aí na tua frente. Qualquer coisa já é um ganho para que você consiga prosseguir. E aí um ponto que eu gosto muito de trazer é a gente se conectar, com a nossa percepção interna. Quando a gente está se sentindo perdido, é muito comum que a gente vá para a racionalidade, que a gente vá para o que precisa ser feito, né? O que é o certo, o que é o errado, o que eu devo seguir, o que eu não devo. E essa racionalidade, ela vai trazer pra gente, às vezes, experiências que a gente nunca nem viveu. E aí eu peço para que a gente comece a utilizar, a ler um pouquinho a nossa intuição. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço várias e diversas pessoas que, por exemplo, vamos imaginar, né, sempre quiseram ser algo na vida, mas estão fazendo outras coisas por conta de fatores aleatórios, principalmente questões financeiras, ou porque eu não me descobri, ou porque eu ainda não sei como fazer isso. E aí aqui é o momento adequado da gente começar, cara, o que meu coração tá me pedindo? O que de fato eu gosto de fazer? A gente tem medo, porque ensinaram pra gente que a gente não pode fazer o que a gente gosta, porque isso é utopia. E eu digo pra vocês que não, que isso na verdade é aquela sinalização, porque às vezes você muda de trabalho, muda, e nunca tá satisfeito. Por quê? Porque você não tá se ouvindo, você não tá respeitando aquilo que faz sentido pra você. Você não tá ouvindo a tua intuição, teu coração, aquilo que você sente, onde você se sente bem. E aí você vai, à medida que você começa a se ouvir, você vai começar a identificar as oportunidades que você deseja viver. E essa identificação das oportunidades é mesmo pesquisando, olhando para empresas, o que essas empresas elas estão buscando de profissionais, como que essas empresas estão remunerando profissionais que querem viver e fazer, entregar o resultado que você deseja. Porque às vezes a gente fica com uma mentalidade do tipo, nossa, mas eu acho que ninguém vai querer isso que eu faço.
nossa, isso que eu gosto de fazer, que eu sou louca em fazer, ninguém vai querer. Mas aí, olha, imagina, se você vive de algo que realmente é o que o teu coração pulsa, é o que você ama fazer, você vai fazer entregas com muito mais excelência. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas querendo entregas de excelência. E aí você vai ser mais remunerado, melhor remunerado por isso. Enfim, diversos benefícios só por você conseguir se ouvir e colocar pra fora e começar a planejar, direcionar a tua carreira para aquilo que faz sentido para você. Não precisa ser uma disrupção, gente. Estou numa realidade aqui agora e eu quero mudar, migrar, porque eu quero, sei lá, migrar de área, fazer algo, trabalhar com uma coisa totalmente diferente. Não precisa ser uma disrupção, você não precisa acabar com isso num primeiro momento. Mas você precisa construir esses passos. Mas só de você saber que você está construindo um passo para aquilo que é o que o teu coração pulsa, a tua realidade ela já vai melhorar e você vai ficar mais atento às oportunidades. E eu indico fortemente que você busque pessoas que já passaram pelo teu caminho. Busca sempre um ponto de apoio, porque quando a gente está se sentindo muito perdido, a gente tem dificuldade de conseguir enxergar com os nossos próprios olhos e às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um mentor, a gente precisa de um orientador para que a gente possa caminhar esse caminho. Bom, e para você começar de fato a direcionar a tua carreira para posições acima e de 10 mil reais, vou pedir para você pegar uma caneta e um papel, você vai fazer numa folha, você vai fazer uma linha no meio da folha. Num lado, você vai escrever tudo, mas tudo que você gostaria de fazer. Tudo, assim. Tudo que seu coração pulsa, tudo que faz sentido pra você. Aí coloca rotinas também. Nossa, eu gostaria de fazer uma apresentação, gostaria de trabalhar numa reunião, gostaria de trabalhar junto com muitas pessoas, eu gostaria de... Coloca aqui, ó, tudo numa lista. E do outro lado, você vai colocar tudo que você acredita que você pode ser remunerado por aquilo que você quer fazer, que você deseja fazer. O que daquilo que você deseja é possível que você seja remunerado. Então, você vai colocar nessa segunda parte. E lá no final, você vai começar a buscar empresas que querem tudo aquilo ali que você colocou que vai ser bem remunerado. Quais seriam os cargos, quais seriam as posições, onde que você vai estar, que realidade é essa, você vai fazer exatamente esse exercício. E aí, por último, não menos importante, você vai começar a estar em ambientes com pessoas que querem exatamente o que você quer construir. Isso vai acelerar muito o direcionamento da sua carreira e vai te ajudar a se sentir totalmente dentro de um ambiente adequado. Não vai se sentir perdido, porque ali todo mundo sabe e direciona a sua carreira para aquele determinado fim. Então, é muito importante. Se você, por exemplo, quer ser um bom administrador, você quer melhorar um pouco mais, você quer... Cara, você vai estar em ambientes de administração. Ali é um ambiente adequado e você tem várias formas de fazer isso. Então, tem grupos de LinkedIn que você pode entrar, que você pode acessar. Tem grupos de WhatsApp, tem encontros, tem feiras. Então, começa a buscar ambientes em que vão alimentar o direcionamento que você está dando para sua carreira. Porque mesmo que você se sinta perdido nesse começo, você vai começar a direcionar, mesmo que por osmose, vai se sentir sendo empurrado ali por aquelas pessoas. Bom, e faça isso, então, semanalmente, esse exercício de colocar, de fazer essa lista, de pesquisar empresas, porque você vai começar a ficar atento às oportunidades e vai começar a atrair de fato para você aquelas oportunidades que estão mais alinhadas. E, consequentemente, você fazendo isso, gente, é quase que matemático, que em algum momento pode demorar um pouquinho mais, mas aí você vai colocando os seus próximos métodos exatamente nessa realização desse exercício. Que é uma realização, que é um direcionamento para que você possa começar a direcionar, a perceber que a sua carreira está indo para um lado em que você se sente melhor. E aí você vai, gente, essa sensação de estar perdido, de achar que não está fazendo o que faria sentido para você, de começar a não ter respostas, de começar a se sentir extremamente estagnado na carreira, ela vai embora, porque você vai aplicar todos esses passos e você vai conseguir perceber a tua carreira sendo melhor direcionada. Não perde nenhuma oportunidade de estar aqui nos próximos vídeos. A gente ainda vai falar com mais detalhes sobre esse direcionamento da carreira, como que a gente faz isso, então não perde nenhuma oportunidade, combinado? Até lá!